Mais uma aula de língua portuguesa. Bom, nós vamos estudar hoje as orações subordinadas adjetivas. Para quem não lembra, nós estudamos o período composto por subordinação e coordenação. Então é o seguinte, o período composto por coordenação, vocês lembram que são duas orações que são independentes, certo? Em uma frase só. Então, agora nós vamos aprender os tipos de orações subordinadas, que a subordinada, o período composto por subordinação é aquele que as duas orações ou mais, elas são dependentes uma da outra, ou seja, a gente não pode desmembrar ela sem que ela perca o sentido. Então, por isso que se chama subordinada. Então, assim, as orações subordinadas, adjetivas, por exemplo, que é a primeira que nós vamos ver, então, o próprio nome já disse, adjetiva. Então, assim, a função, ela tem a função, a oração subordinada tem a função de caracterizar a oração principal. E o que acontece? Não sei se vocês lembram na aula anterior, nós estudamos os pronomes relativos. Então, nós estudamos os pronomes relativos, por quê? Porque essa oração subordinada adjetiva, não tem conjunção, e sim o pronome relativo. Ou seja, professora, como assim? Então, a oração subordinada, ela, no caso, a oração principal se liga à oração subordinada, certo? Geralmente com conjunções, que é o conectivo de junção, não é isso? Que conecta uma a outra. Mas a oração subordinada adjetiva, na verdade, não tem conjunção, e sim pronome relativo. Quais são os pronomes relativos que vocês estudaram? Vocês estudaram o quê? Vocês estudaram quem? Qual? Cujo? Não é isso? Quanto? Então, esses pronomes é que vão ter a função de conectivo dos pronomes relativos. Então, na oração subordinada, o conectivo que liga uma oração a outra é o que. E justamente o que vai acontecer? Para você saber qual é a subordinada, você vai localizar logo o que. Que geralmente o que, ou qual, cujo, quanto, quem, né? Mas só que é o seguinte, por que a professora falou o que? Porque é o que mais você vai encontrar. É o pronome relativo que. Professora, mas e se eu tiver dúvida se é uma oração subordinada? E se o que não é uma conjunção? Simples. Você vai fazer o quê? Você vai trocar o que por o qual, ou a qual, os quais. Trocando o que por o qual, ou quais? É um pronome. Já matou a charada, tá, gente? Então, o que vai acontecer? Nas orações subordinadas adjetivas, temos o pronome como conectivo, não é isso? E o que acontece? Como adjetivo, você sabe que o adjetivo, ele acompanha o substantivo caracterizando. Então, na verdade, o que vai acontecer? A oração subordinada vai caracterizar o substantivo a que se refere, certo? Então, ela tem dois tipos, né, de orações, só são duas, as restritivas e as explicativas, que nós vamos ver daqui a pouco. Só mais um pouquinho. O que vai acontecer? Nas orações restritivas, no caso, a oração subordinada, ela vai restringir, limitar a oração principal, tá? Ou seja, ela vai limitar, ela vai, como é que se diz também? Posso dizer, deixa eu ver um nomezinho. Limitar, individualizar. Pronto. Restringir, limitar, individualizar a oração principal, tá? Então, já a oração explicativa já está dizendo o nome. O próprio nome já diz. Explicativa. Então, ela vem para explicar aquele substantivo. Outra coisa, a oração adjetiva, ela gira em torno do substantivo na oração principal, tá? E você sabe que a oração subordinada, ela vai vir com o pronome que, mas vai vir também com o verbo, porque o verbo, justamente, é que faz com que
seja uma oração, porque para ter oração tem que ser verbo, não é isso, gente? Então, tem que ter verbo, né? Então, vamos lá. Então, a explicativa, ela explica aquele substantivo ou aquele pronome que está se referindo ali, tá? Na oração principal. Já a restritiva, ela restringe, tá? Aquele substantivo. Ela limita aquele substantivo, tá? A que se refere. Outra coisa, a explicativa, na verdade, ela vai se referir ao todo. E já a restritiva, ela vai se referir a uma parte. Vamos lá, continuando aqui. Temos aí as orações adjetivas. Restritivas têm o papel de limitar parte de um conjunto, restringindo o sentido. Deixa eu pegar aqui a caneta. Restringindo o sentido do termo antecedente. Não vem separado por pontuação, ou seja, a restritiva não vem com pontuação de jeito nenhum, tá? Então, observe aí, ó. As pessoas que levam uma vida saudável tendem a viver mais. Então, observe que as pessoas que levam uma vida saudável, observe que a que está em vermelho aqui é justamente a oração subordinada. Porque, repare só, se eu retirar essa parte, fica as pessoas tendem a viver mais. Ou seja, precisa de algo aqui. Tende a viver mais? Entendi, não é isso? Então, o que acontece? Quando eu coloco que levam uma vida saudável, eu estou dizendo que só essas pessoas que levam uma vida saudável tendem a viver mais, tá? Eu estou restringindo, limitando. E observe que temos aqui um pronome pronome relativo. Observe, as pessoas as quais levam uma vida saudável tendem a viver mais. Ficou legal? Ficou. Então, quer dizer o quê? Que é um pronome relativo, tá? Então, temos aí uma oração restritiva. Eu tenho outro exemplo aqui. O técnico dispensou os jogadores que estavam machucados. Ou seja, observe que começa com o quê? E observe que temos um verbo, tanto nessa primeira oração que eu falei, que leva uma vida saudável, levam, né? É um verbo. E temos a segunda aqui, ó, que estavam. Então, observe que quando, após o que, vai vir um verbo, tá? Dizendo que é uma oração subordinada. Mas temos na primeira, temos aqui, ó, o técnico dispensou, o verbo dispensar aqui. As pessoas tendem a viver mais, tendem, né? Elas tendem, tá? Vai entender. Então, observe o seguinte, gente, que quando eu digo que o técnico dispensou os jogadores que estavam machucados, então só os que estavam machucados foram dispensados. Só os que estavam machucados foram dispensados. O técnico dispensou só os jogadores que estavam machucados. Entendeu? Ou seja, limitou, tá? De todos os jogadores, só os machucados foi dispensado, tá? Aí temos aqui a explicativa. Observe o seguinte também aqui, para concluir. Esse que leva uma vida saudável se refere a quem? Ao pronome, ao substantivo pessoas. Tá vendo aqui? Aí observe aqui. O técnico dispensou os jogadores que estavam machucados. Então, que estavam machucados. Quem é que estava machucados? Os jogadores. Então, observe que se refere a um substantivo, tá? Tanto da primeira como na segunda. Entenderam aí? Vamos lá. Explicativas. Tem o papel de modificar um termo, generalizando ou simplesmente tecem um comentário extra sobre ele. Vem sempre separado por pontuação. Enquanto a restritiva não vem com pontuação, a explicativa vem, tá? Então, essa é uma das características que você vai observar, que a restritiva não vem com pontuação nenhuma, não vem com vírgula. No caso, para separar a oração principal da subordinada. E já a explicativa vem, porque justamente é isso, ela separa a explicação entre vírgulas. Eu poderia colocar aqui parênteses também, não é isso, gente? Não sei se vocês lembram, eu sempre falo para vocês que quando vocês errarem uma palavra, vocês não coloquem entre parênteses, porque o parênteses quer dizer
que é uma explicação, né? Isso, então é o caso daqui, tá entre vírgulas, né? Vamos lá. O homem, que é um ser racional, diferencia-se dos animais pela fala. Observe o seguinte, olha, que é um ser racional. Não tá explicando que o homem é um ser racional, não é isso? Diferencia dos animais que fala. Então, observe aí que está dizendo, os homens que é um ser racional, ou seja, os homens é um ser racional. Então, eu estou explicando que é diferente dos animais, os homens dos animais, porque o homem é racional e fala. Entendeu? Aí temos aqui o segundo. O Sol, que é uma estrela, é o centro do sistema planetário. Então, estou aqui a explicação do Sol. Aí. O Sol é uma estrela. Então, estou explicando o que é uma estrela. É um ser, é um centro, é o centro do sistema planetário. Então, observe aí que temos, né, uma explicação entre parênteses. Essa explicação se refere a quem? Ao homem e ao sol. Então, observe aí que é um substantivo, homem e sol. Então, aqui está caracterizando, não é isso? Caracterizando o substantivo. O mesmo acontece aqui. Só que aqui é diferente. Aqui está limitando. Só as pessoas que levam saudável, levam uma vida saudável, que tendem a viver mais, tá? Então, aqui está dizendo que o homem, que é um ser racional, né? Então, está explicando que o homem é um ser racional, tá? Vira a diferença aí, né, gente? Então, vamos continuar. Aí temos também aqui, né? Porque as orações subordinadas também ela pode ser reduzidas. Ou seja, reduzida quer dizer diminuir o tamanho. E justamente, qual é a diminuição? Justamente é na oração subordinada. Porque as adjetivas, vocês sabem que ela vai explicar o substantivo a que se refere, né? Vai caracterizar o substantivo, né? Então, vamos lá, observe aqui. E para ser reduzidas, uma observação. Por elas ser reduzidas, ela não vai vir com o pronome relativo, tá? O pronome relativo vai sair da oração, observe aqui, ó. Uma mulher que chorava muito procurava pelo filho. Então, observe. Uma mulher que chorava muito procurava pelo filho. Observe que temos aqui o quê? Vamos reduzir? Vamos. Então, vou transformar ela reduzida. O que vai acontecer? Eu vou colocar uma mulher, aí em vez de chorar, que chorava, eu vou colocar chorando muito, procurava pelo filho. Então, observe aí que eu estou dizendo que a característica da mulher, que ela estava chorando muito, não é isso? Uma explicação. Então, eu reduzi, transformando esse chorava, o verbo aqui conjugado, por uma forma nominal, gerúndio, chorando, NDO, gerúndio. Então, para transformar uma oração subordinada, adjetiva, qualquer, ou explicativa ou restritiva, em oração reduzida, nós vamos tirar o pronome relativo e vamos transformar o verbo da oração subordinada, passando ele para uma forma nominal, gerúndio, particípio ou infinitivo, tá? Aí, observe que mudou, né? Vamos lá para a segunda. Eu vou pegar aqui uma oração explicativa, vocês sabem que está aqui entre vírgula, e aqui uma explicação, que chorava muito, está dizendo a característica da mulher, não é isso? E temos aqui, ó, o segundo exemplo é simples. O hotel tinha móveis que vieram da Holanda. Observe. O hotel que tinha móveis que vieram da Holanda. Aí o que vai acontecer? Então, o hotel tinha móveis que vieram da Holanda. Como é que eu vou transformar ela em restritiva? Vou tirar esse que e vou trocar aqui de vieram para uma forma nominal. Aí o que eu vou colocar aqui? O hotel tinha móveis vindos da Holanda. Observe que eu tirei o que e coloquei no particípio. Vindos da Holanda. Ficou sentido? Ficou. Então, observe, nós podemos trocar o verbo, a conjugação, o que, tiramos o que e trocamos por uma forma nominal que dê sentido à oração, que pode ser particípio, pode ser gerúndio e pode ser infinitivo também, tá, gente? Então,
aqui é uma oração restritiva, porque aqui, ó, o hotel tinha móveis vindo da Holanda. Então, só o hotel que tinha móveis da Holanda, os outros não tinham, tá? Então, aqui, observe que vindos da Holanda ficou reduzida, tá, gente? Eu espero que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida na aula online, vocês perguntam, tá? Só mais uma observaçãozinha. Lembrando que as restritivas, ela não vem com pontuação, ou seja, não vem com vírgula. E já a explicativa vem, tá? Vocês sabem, vocês já estudaram a questão da pontuação de orações, principalmente a pontuação em relação ao uso da vírgula. E vocês sabem, desde quando começou o ensino fundamental 2, que a vírgula muda o sentido da oração, tá? Então, quando eu coloco entre vírgula, já mudou o sentido da oração. Quando eu tiro elas, aqui, por exemplo, se eu coloco a vírgula, ela fica explicativa. Se eu tirá-la, ela fica restritiva, tá? Então, até a próxima, viu? Tchauzinho.